Bom, de volta aqui ao nosso programa, estou pegando a cópia da carta que foi endereçada, uma cópia para mim, outra para o Jorge Lordella, essa aqui é que está com o Lordella aqui no nosso programa. Essa é a letra que vocês estão vendo do Sérgio Rosa Salles, tá? Que escreveu essa carta de 2 páginas e no final aqui é que ele pede para que o advogado dele encaminhe para mim, né, uma cópia, e para o Lordella também e para outras pessoas que não são do meio de comunicação. E a gente não sabe se eles autorizam ou não a dizer o nome, então a gente não vai dizer. Estou dizendo o meu porque eu posso e o Lordella porque também autorizou a gente mostrar o nome dele e o pedido é do Sérgio para que as cópias nos fossem encaminhadas. Então aqui ele relata uma série de coisas, ele faz um pedido, ele diz na carta que quer que o Brasil inteiro saiba o que ele está sofrendo. E nós vamos ler a carta dele, já que ele pediu para que uma cópia nos fosse encaminhada, é sinal de que o pessoal tem visto o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui, o Lordella com a gente, o psicólogo Haroldo Lopes, né, o doutor Carbone, todos os advogados que passam por aqui, que a gente sempre ouve os 2 lados da história. Nós nunca nos furtamos a ouvir o lado deles que estão sendo incriminados pela provável morte da Elisa Samúdio, como os familiares da Elisa, como os advogados, como os delegados, tanto de defesa até a promotoria. A gente ouve todo mundo envolvido nas histórias, não é, Lordella? E eu acho que isso acabou criando uma confiança de todos os envolvidos no nosso programa, no espaço aqui do A Tarde é Sua. Tanto que a gente recebe telefonemas dos familiares, a gente recebe esses pedidos deles que estão sendo julgados e a gente não pode dizer que eles são culpados, assim como a gente não pode dizer que eles são inocentes. A gente está dizendo, não é, que eles são acusados e vão ser julgados por esse crime, isso com certeza. Mas cria-se, então, pelo menos uma credibilidade da nossa imparcialidade em relação a todos os envolvidos nessa história. Por isso a gente leu a carta do Bola, por isso hoje a gente vai ler a carta do Sérgio Rosa Salles também, que já mudou o depoimento várias vezes, não foi, Lordella? Acho que essa é a 3ª ou 4ª vez que ele muda. É verdade. Esse rapaz está sofrendo uma pressão terrível, a gente sabe disso. Uma pressão na cadeia, uma pressão nos interrogatórios. É a única pessoa que tinha um tratamento diferenciado, colete à prova de bala. Isso é fato. Ele não quer mais ir a nenhuma audiência, ele tem esse pedido que ele está Agora, fazendo também. a carta apresenta revelações bombásticas, você mesmo fala, a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. Mas a carta fala coisas assim extremamente pesadas contra advogados. Ele desmente acusações que fez a alguns delegados. E eu queria, no determinado momento durante o programa, passar um recado para o Sérgio, porque o contato que nós tivemos aqui com o doutor Antônio Rolim, que foi o único advogado que conseguiu soltar um dos presos. O motorista do Bruno, Flávio Caetano. Que é o Flávio Caetano. Então, na realidade, essa conversa com o doutor Antônio Rolim foi muito proveitosa. E o doutor Antônio Rolim falou o seguinte, que quando o cliente dele foi ser interrogado pela juíza Marixa, o que aconteceu? Ele pôs o coração para fora. Ele procurou ser o mais sincero e transparente e a juíza percebeu isso. Não é só nos olhos da pessoa, mas é na pessoa comentando como se deu o caso. E a gente repara que esse rapaz, o Sérgio, realmente, isso é fato, sofreu e está sofrendo uma pressão muito grande. Então a gente imagina, esse rapaz preso, sendo que os outros envolvidos estão no mesmo presídio. Ele alega na carta fatos pesados contra advogados, ou seja, ele foi pressionado. Então, a carta realmente tem muito a esclarecer e deve, é claro, ser investigado tudo o que ele disse. Certo. O capitão Conte Lopes também teve acesso ao conteúdo da carta, que daqui a pouco a gente vai revelar para vocês. O que o senhor achou da carta, doutor? Bom, é aquilo lá, né? O réu tem o direito de falar e o importante é ele ter confiado no seu testemunho que ele manda a carta para você e para que você relata para o Brasil inteiro. Então, isso é muito importante, né? Agora é aquilo, cada um tem o direito de falar o que bem entender. Agora, deixar de ir em juízo, ele não pode. Ele pode até se calar de frente ao juízo, mas se ele for convocado, for intimado, obviamente ele tem que ir, né?
A parte de julgar, analisar tudo isso é da polícia, da justiça. Aqui a gente está conversando a respeito mesmo da Mas situação, novamente o né? cumprimento, porque é importante isso, viu? Tem muita gente que acaba com essas histórias aí, porque no Brasil criou essa, às vezes faz uma fantasia das coisas, né? Então um homem como o Bruno aí, que jogador de bola, rico, bem de vida, acaba indo para a cadeia e a outra moça, sei lá, se acaba perdendo a vida, né? Uma coisa que podia ser resolvida, não com um problema policial, era um problema totalmente passional e acaba virando um problema policial, né? E, capitão, verdade. essa carta acaba demonstrando aquilo que o próprio Dr. Rolim falou aqui no programa. Foi tanta gente sendo ameaçada e intimidada, e a lei é muito clara. O Código do Processo Penal diz o seguinte: no momento que você tem uma interferência no posicionamento de testemunhas, vítimas e réus, é óbvio que a Justiça de Minas Gerais iria manter as pessoas presas. Claro. Né? Então, a carta menciona muito isso, a pressão e essa questão de intimidação e ameaça constante nesse processo. Certo, olha, a Justiça nega a liberdade a Bruno e promotoria pede júri popular para acusados no caso Elisa. A juíza da Vara Criminal de Contagem, Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, tem até o dia 10 de dezembro para decidir se vai a júri popular 8 acusados de participação no desaparecimento da Elisa Samúdio. O Ministério Público de Minas Gerais pediu à Justiça que sejam levados a júri popular o goleiro Bruno Fernandes, o Luiz Henrique Romão, que é o Macarrão, o Marcos Aparecido dos Santos, que é o Bola, o Sérgio Rosa Salles, que mandou a carta para gente, o Vermerson Marques de Souza, o Coxinha, a Daiane Souza, a Fernanda Gomes de Castro e o Elenilson Vitor da Silva. E a Justiça de Minas nega habeas corpus para o Bruno e para o Elenilson, que é o caseiro. O goleiro Bruno e Elenilson Vitor da Silva, administrador do sítio do Bruno, ambos réus no processo que julga o desaparecimento e morte de Elisa Samúdio, tiveram habeas corpus negados pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E de acordo com a assessoria de imprensa do TJMG, os pedidos foram julgados ontem. Ainda segundo o tribunal, no habeas corpus impetrado por Bruno, ele alega ter sofrido constrangimento ilegal, pois a juíza de Contagem não teria permitido que seu advogado e dos demais corréus fizessem perguntas nos interrogatórios. Para o relator, desembargador Dorgal Andrada, a juíza informou claramente que concedeu aos advogados de defesa de todos os réus a possibilidade de intervir nos interrogatórios. O desembargador avaliou que não houve nenhum prejuízo à defesa dos réus, como Bruno alega. E no caso de Elenilson Vitor da Silva, o relator entendeu, segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que estavam presentes, sim, os requisitos da prisão preventiva do réu, ou seja, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, ou seja, eles vão continuar presos.